para vocês assistirem, tá? Bom, gente, vou compartilhar a tela. E a gente dá sequência. Então, assim, ó, só para avisar, né? Como hoje vai ser uma aula de conteúdo, uma aula de revisão de conteúdo, a aula vai ser um pouquinho maçante, né? Porque só conteúdo dá uma pesada. Então, vocês, quando tiverem qualquer coisa que queiram falar, vocês me interrompam a qualquer momento, tá bom? Se precisar parar para escrever o que está no slide, me avisem que eu paro e eu espero, sem problema nenhum. Estão enxergando a minha tela? Sim. Tá. Então, eu vou usar o mesmo slide da semana passada, tá bom? Aí eu já botei aqui números para vocês se guiarem. Foi do dia 18 e hoje do dia 25. A gente viu na aula passada conceito de língua portuguesa. É a nossa língua nativa e nós aperfeiçoamos ela conforme estudamos na escola. Toda a língua se modifica conforme os anos, uma vez que as pessoas que a usam a modificam conforme sua interação com os demais usuários. Aí eu dei exemplo para vocês de vós-me-se, vossa-me-se, você, que hoje a maioria das pessoas falam se, né? Que todas essas nomenclaturas aqui, vossa-me-se, vós-me-se e você, são formas formais de falar dentro de um texto, né? Com as pessoas. Já o se, por enquanto não modifica nada na língua portuguesa, cabe mais dentro da informalidade, em conversa com amigos, parentes próximos, né? Com quem a gente tem mais jeito para falar. O Murilo mesmo, o branco, falou que ele fala com a avó dele de uma forma mais formal, né? E aqui no final eu coloquei só o se, porque pode ser que daqui a uns 200 anos o você modifique para se e pode ser que termine nisso aqui. Pode ser, mas aqui 200 anos, gente, leva muito tempo para alguma coisa realmente se modificar na língua portuguesa, tá bom? Não só na portuguesa, né? Em qualquer língua. O francês, por exemplo, a forma de falar é muito diferente da escrita, né? Por quê? Porque a fala sofreu muitas modificações e essa modificação não repercutiu na escrita da língua, tá? Mas geralmente é assim que acontece, muitos anos de adequação. Formalidade e informalidade. Então, conversamos sobre isso bastante, né? Temos o você e o se. Então, colocamos que a nossa fala, tanto na escrita quanto na oralidade, ela deverá se adequar ao ambiente e às pessoas. Exemplo, utilizamos diferentes formas de conversação dependendo do interlocutor, do ambiente e etc. Interlocutor é aquela pessoa que nos escuta. E o ambiente é o lugar onde nós estamos, porque eu falei para vocês que eu tenho uma amiga que eu conheci na universidade, né? Nos formamos juntas. Então, se a gente está na casa uma da outra, conversando, comendo um churrasco, né? Elas comendo churrasco, porque eu não como carne. Se a gente está num ambiente assim descontraído, nós não vamos falar de forma politizada, não vamos escolher as palavras que estamos falando, né? Porque estamos num contexto, num ambiente diferente. Agora, quando nós nos encontramos na FURG e a gente começa a falar sobre determinadas disciplinas de trabalho, a gente vai usar uma linguagem mais adequada àquele ambiente que nós estamos, mesmo que sejamos amigas. Aí
passei para vocês os tipos de gramáticas, né? Que tem lá no livro novo de vocês. Temos a gramática normativa, que são aquelas que vêm com regras e não consideram o uso. Aí eu trouxe aqui para vocês um tipo dessas gramáticas, ó, que ela não considera o uso, que ela vem com normas. Aqui tem exemplos de parassíntese, por exemplo, ó, que vem com uma série de normas e não fala como que as pessoas usam essas normas. Não fala de que forma as pessoas utilizam-as, tá? Então aqui uma gramática normativa. Essa gramática aqui, gente, ela é antiga pra caramba. Eu ganhei essa gramática de uma amiga minha que também é professora. Ela é de 98, tá? E aí vimos que as gramáticas descritivas, eu tinha uma gramática descritiva. Um colega meu pediu para estudar para um concurso, um menino que trabalhava junto comigo lá na FURG. E aí ele saiu do emprego e nunca mais devolveu minha gramática. Então eu não tenho como exemplificar isso para vocês. Então, gramáticas descritivas são aquelas que têm as regras, mas consideram o uso. Por exemplo, o correto, segundo essa gramática que eu mostrei para vocês, é dizermos amo-te. Porque esse aqui, o T, é um pronome oblíquo. E pronome oblíquo, ele não inicia a frase como eu tenho aqui, te amo, tá? Esta é a forma correta, né? Segundo a gramática normativa. E quando a gente vai escrever um texto, deveríamos escrever amo-te, porque é a forma correta. Mas os usuários utilizam te amo e a comunicação se mantém. Porque tanto eu digo assim, Fernanda, amo-te, Fernanda, te amo. A Fernanda, ela vai entender o que eu tô querendo dizer para ela. A comunicação entre ela e eu se mantém. Não tem nada aí que interfira que ela não entenda quando eu digo uma forma ou outra forma, tá? Então, a comunicação se mantém para os gramáticos da descritiva, se mantém. Então, tá certo, tá tudo bem, tá? E Professora, Oi? desculpa interromper, é que o Guilherme pediu para utilizar que o PC dele tá travando. Eu acho que ele vai pedir para o responsável mandar mensagem pro diretor. Tá bem, obrigada. Tá tranquilo. E não precisa pedir desculpas ao interromper, interrompam mesmo, tá? Gramáticas internalizadas são aquelas que nascem com os usuários. Nós aprendemos antes mesmo de ir para a escola. Fernando Soares é da turma de vocês? Essa. Eu não me lembro, ele estava na aula passada. Bom dia, Fernando. Bom dia. Vamos ligar a câmera. E, Fernando, tu chegou no minuto exato da tolerância, tá? São 15 minutos de tolerância. Agora, quem chegar depois desses 15 minutos perdeu a primeira aula. Aí... A internet tá caindo. Ah, tá, entendi. Acontece. Então, assim, gente, o que acontece aqui? Deixa eu pensar o que ele tá falando. Das gramáticas internalizadas. Então, são aquelas que nascem conosco, né? Por exemplo, quando a gente fala com uma criança pequena, né? A criança vai lá no dedinho na tomada, né? A gente diz, não mexe aí. E ela não sabe falar. Ela só diz gugu, dadá, não fala nada, absolutamente nada. Mas quando eu digo pra ela, não mexe aí, quando eu dou essa advertência, além da entonação da minha voz, ela compreende que aquilo não é pra ela fazer. Então, mesmo sem ela falar, sem ela dominar a fala, que daí é um processo não cognitivo, mas um processo físico, ela
entende o que eu tô falando, mesmo não falando aquelas palavras, né? Então tá tudo bem, nasceu com ela a gramática, ela já entende e ela está aperfeiçoando de acordo com as habilidades físicas dessa criança, tá bom? Bueno, mi gente, dito isso, revisamos o que a gente viu nas outras aulas, rapidinho aqui. E aí, os tipos de linguagem que nós temos dentro da língua portuguesa, tá? Nós temos a linguagem, que eu acredito que vocês em algum momento já tenham visto, acho que no 7º ano se vê isso. Linguagem verbal e linguagem não verbal. Até aqui, gente, tem algum conteúdo que vocês nunca viram na vida? Tem ou não tem? Esse último de gramáticas eu não lembro de ver especificamente. Os tipos de gramáticas, tá. Mas até agora tudo vocês viram, né? Sim, sim. Sim. Tá bem. Gente, linguagem verbal, tá? Bem assim, gente, eu não gosto de ficar dando muitos rodeios pra dizer a coisa. Eu sou mais objetiva nos negócios, tá? E vocês podem ser objetivos assim quando forem responder as provas, os testes, enfim, tá? Linguagem verbal. Como que é essa linguagem verbal? É aquela que utilizamos palavras, seja na modalidade escrita ou oral, tá? Então é que a gente usa, por exemplo, eu tô falando aqui pra vocês, eu tô exercendo a minha linguagem verbal, por quê? Porque tem palavras, tá? Tudo que eu tô falando pra vocês, eu tô escrevendo. Então, se tem aqui essa questão da escrita, é linguagem verbal também, tá? Então, modalidade escrita, modalidade verbal, existem as palavrinhas, nos comunicamos através de palavras, então a linguagem ela é verbal. Quando ela não vai ser verbal? Bom, se é verbal a gente tem palavras, na não verbal a gente não vai ter palavras. Então, é aquela que não utilizamos palavras, tá? Então, alguém vai falar? É que alguém abriu o áudio. Aqui letra maiúscula, né? Um novo tópico. Então, que exemplos que eu tenho de linguagem que não é verbal? Sinais de trânsito é linguagem não verbal, tá? Língua de sinais, Libras. Gente, eu coloco aqui pra vocês porque o governo diz que Libras é linguagem não verbal. Amanda, eu acho errado dizer que Libras não é linguagem verbal. Por quê? Porque eles se comunicam através de palavras, tá? Então, pra mim, é linguagem verbal sim, tá bom? Mas a gramáticas, os linguistas, todo mundo aí diz que não é linguagem verbal. Mas eu, Amanda, acho que é sim, tá? Então, exemplo, sinais de trânsito, língua de sinais, temos Libras. A dança é uma linguagem não verbal, tá? Que mais? Expressões faciais são linguagens não verbais. Deixa eu pensar mais. Desenhos, cartoons, charges, né? Esses dois últimos aqui que eu coloquei pra vocês
desenhos, cartoons e charges, eles podem ter os dois. Eu vou até colocar em outra cor aqui para exemplificar isso, tá? Para deixar... A maioria tem os dois, mas às vezes a gente encontra charges, cartoons e desenhos que não possuem palavrinhas, tá? Então, desenhos, charges, cartoons podem ter as duas linguagens, tá? Dito isso, eu tinha lembrado de folders. Acho que é assim que se escreve folders, tá? Folders tem linguagem verbal e não verbal também. Que mais? Senhora. Oi. Desculpa interromper, mas depois pode voltar ali na gramática só pra mim tirar um print que não deu tempo, eu não consegui. Tá, quem é que tá pedindo? É a Linda? É. Deu, Linda. Ok, obrigada. Nada. E aí, assim, tá, gente? Aí vai. Qualquer coisa qualquer material que nós tenhamos imagens, elas entram aqui dentro da linguagem não verbal, tá bom? Posso passar para o próximo slide? Posso passar ou tem alguém copiando? Pode passar. Ó, se alguém precisar que eu volto, tá? Aí, gente, eu coloquei aqui no roteiro adequação de fala, né? Que é quando a gente vai utilizar uma fala em determinado contexto, em uma determinada pessoa, né? Então, a gente já falou sobre isso. Agora, vamos para variações linguísticas, tá? O que acontece? Esse é conteúdo novo, tá? Tá no livro de vocês. Então, eu vou deixar pra gente vê-lo mais aprofundadamente depois dessa semana de nivelamento, tá? Então, eu só quero ver com vocês conceito, né? A ideia sobre variações linguísticas, tá? Então, o que é variação linguística, gente? Por exemplo, eu uso uma variação linguística com vocês, eu uso uma variação linguística diferente com a minha mãe, eu uso uma variação linguística diferente com os meus amigos, né? Isso aí é fato, já vimos isso. São as adequações da língua. Mas existe uma variação entre comunidades, entre grupos de pessoas, né? Por exemplo, os surfistas, né? Os surfistas, eles têm uma linguagem própria deles. Gírias, a adequação da linguagem deles é diferente de quem tá mais no rolê do skate, tá? Diferente quem tá mais aí voltado para as questões da internet, tá? Então, as variações linguísticas está na escolha das palavras das pessoas. Então, variações linguísticas. O usuário escolhe as palavras tá, gente? As palavras de acordo com seu meio
social, tá? De acordo com o seu meio social. Então, depois a gente vai ter assim, deixa eu colocar exemplos, né? Eu falei aqui do surfista, skatista, o que mais que eu falei? Da internet. Então vou botar influenciadores digitais. Influenciadores digitais, geralmente eles gritam muito, né? Então, surfistas, skatistas, influenciadores digitais possuem linguagem diferentes. Outra coisa ali na linguagem. Tá bom? Aí, gente, exemplo número 2. Nós temos, aqui no sul, nós falamos guri e guria. Lá em Rio, São Paulo, é garoto ou garota. Lá na parte mais nordeste, chama de cabra, né? Enfim, então temos as variações regionais, tá? No sul, guri e guria. Rio de Janeiro. Gente, eu não tô conferindo o chat, tá? Porque eu não consigo ver. Eu teria que sair daqui pra ver. Daqui a pouco eu vejo. Rio de Janeiro fala garoto e garota. E na região mais nordestina, eu desconheço bastante assim da cultura nordestina, tá, gente? Então pode ser que eu esteja falando uma coisa muito superficial, tá? É um cabra, por exemplo, né? O cabra lá não sei o que, tá? Então tem essa variação de meio social e tem a variação regional, tá? Tem outras variações, mas eu só quero que vocês entendam aqui a ideia do que seria variação linguística, tá? Deixa eu ver só o que tá ali no chat. Sora, já volto. Então tá. Bueno. Agora, posso passar para o próximo slide? Gente, posso passar pro próximo slide? Pode ser. Pode. Tá. Agora a gente vai ver diferenciação entre 3 palavrinhas que eu só aprendi na universidade que são tão importantes. Diferenciação entre tem acento aqui, sintaxe, a própria sintaxe e a semântica. Tá? Não tem acento, é morfossintaxe, é no tá. É uma paroxítona.
Bom, gente, o que que a morfossintaxe vai trabalhar com... botei morfossintaxe. O que que a morfossintaxe vai trabalhar? Ela vai trabalhar com as menores partes de uma palavra. Vocês já viram esses conceitos de morfossintaxe e sintaxe semântica? Há 1000 anos atrás. Tá. Então, a morfossintaxe, vou botar aqui, analisa, vamos completar aqui, deixa tudo direitinho. Analisa as menores partes de uma palavra. Então, por exemplo, tá? Eu tenho a palavra ensolarado. Deixa eu ver o que tem aqui. Até aqui tá tudo tranquilo, gente? Tá muito pesado? Oi, Guilherme, tá bem? O Gabriel já tinha avisado, tá? Então, eu tenho a palavra ensolarado. Essa palavra ensolarado, ela vem de que palavra primitiva? Ensolarado vem de que palavra, gente? Sol. De sol, muito bem. Ensolarado, então, é uma derivação da palavra primitiva sol, tá? Então, a partir da palavra sol, se originou a palavra ensolarado. Então, ensolarado é uma derivação de sol. Bom, se eu já achei o sol, né? Então, o que que eu vou fazer? Vou analisar essas partes que se uniram a sol, né? Então, se eu for separar, desmembrar, tá? Desmembrar tudo, né? Que nem o Jack Estripador. Vou desmembrar e vou ver onde está a minha palavra primitiva e o que que se juntou a essa palavra primitiva. Então, eu vou botar aqui o em, né? Que se juntou ao sol. O sol, percebam que o sol, ele está bem demarcado aqui, ó, ele não perdeu nenhuma letrinha, sol. Ele tá aqui dentro do ensolarado, né? Então, tenho sol e depois eu tenho arado, tá? Todas essas partes dessa palavra, ela recebe um nome, tá? O em, por exemplo, vou botar colorido para ficar melhor de vocês visualizarem, tá? O em vai receber o nome de sufixo. O sol vai receber o nome... Eita, aqui não dá pra ver nada. Eu queria que fosse amarelo, porque o sol é amarelinho. O sol recebe o nome de radical. E o arado, que vem depois do radical, vai receber o nome de... Ah, não, eu troquei as coisas. Sufixo. Aqui na frente é prefixo. Me desculpem. Ai. Tá? Então, em é prefixo,
sol é o radical e o arado ele é sufixo. Então, eu olhar essa palavra e eu fazer essa separação, esse desmembramento, é eu dizer, deixa eu mudar aqui, fazer esse desmembramento é dizer que fizemos análise morfológica da palavra. Ficou tudo gritando, tá? Tá bom, gente? Peraí que tem mensagem da direção, só um pouquinho. Ah, não é nada demais. Tá bom. Tá? Então é isso. Alguma pergunta? Não? Então vamos para o próximo slide, tá? Vocês estão me escutando? Sim. É que às vezes a minha internet também cai, né? Então eu fico perguntando, tá? Aí, gente, nós vimos aqui o ensolarado, né? Que é uma palavra que se encaixa aí dentro da classe dos adjetivos. Quando nós vamos falar sobre verbos, a gente faz a mesma análise morfológica, tá? Vou trazer aqui um verbo que é cantávamos. Vou tirar isso aqui, peraí. Verbo cantávamos, né? O verbo cantávamos vem do verbo cantar, certo? Então, primeira coisa que eu preciso é achar o radical do verbo cantar. É diferente com os verbos, gente. Olha só. Os verbos da língua portuguesa, eles vão terminar em ar, er e ir, tá? Só fazendo aqui uma revisãozinha disso. Então, cantar termina em ar, beber termina em er e partir termina em ir, né? Então, quando eu quero achar o meu radical, eu vou tirar esse ar, er e ir, tá? Então, no caso do cantar, né? O meu radical é cante. Por quê? Porque tudo que vem depois desse cante, nós vamos fazer a análise morfológica e ele vai ter uma função diferente, né? Cada partícula que nós temos aqui, tá? Então, Amanda, estou muito na dúvida qual é o radical do verbo. Então, primeiro vocês vão passar ele para esta forma, cantar, beber e partir, que nós chamamos de forma infinitiva, né? Forma infinitiva, quando o verbo termina em ar, er e ir, tá? Infinitiva. Então, primeiro passamos para forma infinitiva, como está aqui. Então, temos cantávamos, vem do verbo cantar. Muito bem, passei para a forma infinitiva.
Depois que eu passei para a forma infinitiva, o que eu vou fazer? Eu vou tirar o ar. Vou excluir o ar aqui do meu verbo. E excluindo o ar, eu acho o quê? O meu radical, que é cante, tá? Então fica aqui o radical da palavra cantar. Vamos botar aqui negrisco. Vou botar aqui negrito, tá? Então o radical é cante. Então agora eu vou separar o meu verbo. Então vamos lá. Cante é o meu radical, já sabemos. Ok. Depois o que vem? Ávamos. Aí vem a grande questão do que eu vou separar aí, porque a gente fica na dúvida, né, de como que separar um verbo. Então, gente, primeira coisa, nós vamos separar esse a do vamos e vamos separar o vá do mos. Por quê? Porque cada um deles possui uma função, tá? Vimos que o cante, ele é radical. O cante, ele é radical. Esse aqui, ele vai fazer uma união. O A une o radical ao que vem depois. Então, esse A recebe o nome de ligação? Não. Vogal temática. Tá? O A é vogal temática. Vou colocar aqui, gente, entre aspas. O A, porque senão fica bem solto, né? Então, o A é vogal temática. O VA, o que o VA indica? Tempo verbal, tá? Indica em qual tempo está este verbo. Então, o VA é tempo verbal. Ou seja, ele vai dizer se é presente, se é passado, se é futuro. Então, cantávamos, esse vá indica que estamos no passado. E o mos, gente, o que ele vai indicar? A pessoa. Se é eu, tu, eles, nós, vós, eles ou elas. Então, o mos indica a pessoa. Tá? Professora, Oi? mas no caso ali, o A tá como vogal temática porque é uma vogal ou não muda nada se for qualquer outro? Ou sempre vai ser? Quando, já te explico, ó. O cantar, né? Ele termina em ar. Qual é a vogal que tá no cantar quando termina em ar? O A. Então, a vogal temática vai ser A. Quando ele termina em er, a vogal temática vai ser E. Quando termina em ir, a vogal temática vai ser I, mas também pode ser E, tá? Te respondi? Sim. Tá? Então, minha gente, o mos vai indicar a pessoa. Eu, tu, eles, nós, eles e elas, tá bom? Amanda, tu esqueceu do voz. Não, eu não esqueci. Eu não trabalho com voz porque a gente não fala voz. Eu acho um absurdo eu cobrar voz de vocês, já que a gente não usa, tá? Então é isso. Alguma pergunta, gente? Não.
Então, o que nós fizemos aqui? Fizemos análise morfológica do verbo. Tá bom? Posso seguir? Tá. Pode seguir. Tá bom. Agora, gente, nós vamos ver... Deixa eu ver como é que eu escrevi aqui no slide anterior. Morfossintaxe, analisa os menores, tá? Agora a gente vai ver a sintaxe, tá? Quem que quer entrar? Guilherme Matias Alves, é daqui? Eu saiba não, senhora. Não é daqui. Professora, mas eu nunca vi essa conta. Eu acho que ele é do nono. Gente, eu não vou permitir, tá? Vou deixar ele aqui porque não faz sentido. Eu vou deixar um aluno entrar que não é dessa turma. Deixa eu até confirmar no caderno de chamada de vocês. No ano passado deu tanta confusão com isso, sabe? Guilherme de Souza Silva. Bom, só temos um Guilherme. Então não vai entrar. Bom, gente, vocês prestem atenção nisso, tá? Isso aqui é importante. Sintaxe. Na morfologia, nós analisamos as menores partículas das palavras. Na sintaxe, a gente vai analisar. Então, a sintaxe analisa as palavras junto com as outras. Ou seja, estuda a função dela, tá? Estuda a função dela. Então, vou colocar aqui uma frase. Vou pôr um azinho aqui. Gente, se eu escrever alguma coisa, faltar uma letra, alguma coisa assim, vocês me avisem, tá? Porque às vezes eu confundo as coisas. Eu não sei se vocês repararam, mas eu escrevi mais de uma vez palavra, porque eu já fiz espanhol, né? Estudei espanhol, me formei lá na FURG em língua espanhola, e às vezes eu troco as coisas, tá? Às vezes eu escrevo palavra com um S, porque no espanhol não existe dois S, então vocês se ligarem em alguma coisa, vocês me avisem. Bom, sintaxe, analisa as palavras junto com as outras, ou seja, estuda a função delas. Então vamos lá. O coral. Não. Deixa eu pensar. Eu quero usar o verbo que nós utilizamos ali. Peraí. Cantávamos, tem que ser nós. Então. Júlio, sei lá. Júlio e eu cantávamos no coral da escola. Tá? Então aqui, só retomando. Júlio e eu cantávamos no coral da escola. Aí, tô pedindo para entrar de novo, só um pouquinho. É a mesma pessoa. Eu vou mandar uma mensagem pra coordenação, só um pouquinho, tá, gente? Não, pra secretaria vou mandar.
Perguntar pro Ederson. Bom dia, Ederson, tudo bem? Eu tô dando aula aqui para um EM de língua portuguesa e tem um menino que está tentando entrar aqui que se chama Guilherme Matias Alves. E a turma não reconhece ele como aluno que pertence a esta turma. Tu poderias verificar para mim, por favor? Vou te mandar a foto do perfil que está tentando entrar. Pronto. Então, vamos lá, gente. Júlio e eu cantávamos no coral da escola. Na análise morfológica, a gente vai ver que Júlio, desmembrando as palavrinhas todinhas, né? Vamos primeiro para a análise morfológica. Análise morfológica. Ai, meu Deus. Tá? Eu analisar morfologicamente essas palavras, assim, dentro de uma frase, vejam que eu dei aqui pra vocês uma frase inteira, né? Então, eu quero que vocês analisem a frase morfologicamente. Então, eu vou dizer que Júlio é substantivo, tá? Vou dizer que é conjunção. Eu vou dizer que eu é pronome do caso reto. Eu vou dizer que cantávamos é o que? Verbo. Eu vou dizer que no é a junção de preposição em, preposição nada. O no é igual preposição. Eu escrevi errado. Não é proposição, é preposição. Preposição em mais o artigo definido. Vou botar entre aspas para poder ficar bem marcadinho aqui. Vou fazer mesmo com em. Tá? Então, no é igual a preposição em mais artigo o. Em mais o fica no, tá? Depois eu tenho coral. Coral é substantivo. Depois eu tenho o da. O da é a preposição. É a preposição de mais o artigo definido a. Então, de mais a fica da, tá? E eu tenho escola, que é substantivo. Então, fazer essa análise é dizer... Ah, não é, gente, é um aluninho da 61B. Ele tá perdido, nossa aula é só amanhã, coitadinho. Então, deixa eu responder aqui.
Tranquilo, gente? Mais ou menos, né? Essa parte assusta, né? Assusta um pouquinho, né? Mas isso aqui vocês precisam. Sabe por que assusta um pouquinho? Sabe por quê? Eu vou ser bem sincera com vocês. É porque vocês não sabem o que são as classes de palavras. Vocês não sabem reconhecer um substantivo, um verbo, uma preposição, uma conjunção, um adjetivo. Vocês não sabem isso, né? Sejam sinceros comigo. Não sabem, né? Então é por isso, gente, que vocês têm dificuldade de fazer análise mórfica de uma frase, porque vocês não sabem o que são isso. Mas a gente vai saber, tá? Trabalharemos isso. Eu acho que é o nosso próximo tópico, são as classes de palavras. Deixa eu conferir. Exatamente. E aí, gente, eu vou dar uma lista pra vocês das classes de palavras, tá? E eu quero e eu preciso que vocês leiam todos os dias. Por quê? Porque classe de palavra não é só entendimento, é decorar, tá? É decorar. São 10, professora? São 10. Tá bom. Deixa eu voltar agora. Bom, aqui fizemos análise morfológica da frase Júlio e eu cantávamos no coral da escola, tá? E, gente, as nossas aulas são todas gravadas. Vocês podem assistir quantas vezes vocês quiserem. Eu sei que é chato tá escutando de novo o que a professora disse, que não sei o que. Eu sei disso, gente. Mas não tem outro jeito se vocês querem fixar o conteúdo de vocês, tá? Então, fizemos ali a análise morfológica. Agora, a gente vai fazer a análise sintática. Percebam, meus amores. Tô adorando botar 2 As. Então, aqui, ó. Percebam que aqui, nessa análise morfológica, a gente classificou todas essas palavras isoladamente. Isolada, tá? Júlio é substantivo, porque é nome próprio, né? Substantivo próprio. E ele é um substantivo porque ele é um substantivo. Ele não precisa do E para ser um substantivo. Ele é um substantivo e pronto, tá? O eu, por exemplo, que é um pronome do caso reto. O eu, ele é um pronome do caso reto porque ele é assim, ele se originou assim, desta forma. Ele não precisa do Júlio, que é um substantivo, ele não precisa do verbo para ele ser isso. Ele é a natureza dessa palavra, tá? É como ela nasce, é a natureza dela. Ela não precisa das outras palavras para ela ser um pronome. O cantávamos não precisa das outras palavras para ser um verbo. Não precisa, tá? Eles sozinhos, eles se bastam. Porque se eu fosse fazer uma explicação do que são substantivos, eu vou trazer para vocês aí os substantivos comuns, os substantivos derivados, os substantivos, agora me fugiu, coletivo, abstrato, concreto e o substantivo próprio. Aí, para eu exemplificar o substantivo próprio, eu trago o Júlio para vocês e tá tudo bem. Eu não preciso de nenhuma outra palavra para dizer que o Júlio é um substantivo. Ele é um substantivo, é a natureza dele, tá bom? Já na análise sintática, tá? Eu vou analisar como que as palavras funcionam com dependência às outras, tá? Então, na análise sintática, o que a gente vai avaliar? Avaliamos a função, gente.
a palavra que define análise sintática é a função das palavras com as demais na oração. Oração ou frase, tá? Aqui pode ser só uma frase, não precisa necessariamente ser uma oração. Vocês sabem que é oração quando tem verbo e quando não tem verbo é uma frase, né? Sabem disso, né? Sim ou não? Não, senhora. Não sabem disso? Ou Eu, pelo menos, não sabia. Então vocês assim escrevam aí no caderno de vocês, tá? Frase: não há necessidade de ter verbo. Oração: necessita utilização de verbo, tá? Isso é bem básico. Esse é o conteúdo que eu dou no 6º ano. Mas tá tudo bem quem não sabe, gente. Não tem nada de ruim não saber, tá? Então, vamos então à análise sintática. Júlio e eu cantávamos no coral da escola, tá? Primeira coisa, a gente vai olhar o verbo. Primeira coisa, gente, olhamos o verbo, tá? Depois que eu olhei o verbo, eu vou me perguntar: cantávamos no coral da escola. Vamos supor que Júlio e eu não esteja aí. Cantávamos no coral da escola. Só tem cantávamos no coral da escola. A gente se pergunta: quem cantava no coral da escola? Como eu tenho um verbo e esse verbo ele está conjugado, a gente vai por o nós. Por quê? Cantávamos. Nós cantávamos. A gente não diz eu cantávamos, nem tu cantávamos, nem ele cantávamos, nem eles cantávamos. A gente pronuncia nós cantávamos, né? Então, esse sujeito aí do cantávamos é nós. E aí eu disse uma palavra que é importante, que é o quê? Sujeito. A gente vai analisar o sujeito da oração, tá? Na análise sintática, nós vamos procurar por sujeito e por predicado, tá? Amanda, como que a gente faz isso? A gente não sabe, a gente nunca viu isso, eu não me lembro e etc. Primeiro, vocês vão procurar o verbo, gente. Isso aqui, levem pro resto da vidinha de vocês, tá? Se perguntarem o sujeito da oração, no Enem, cara, eles amam fazer isso. Eles botam um texto desse tamanho para vocês, gigantesco para vocês lerem. Aí eles pegam lá um verbo que não tem o sujeito ali explícito, o sujeito tá oculto, como eu falei para vocês, cantávamos no coral da escola, e aí a pessoa fica perdida, por quê? Ai, desculpem, gente, por dormir tarde ontem. Por quê? Porque o verbo, o sujeito, ele se perde dentro de um texto, né? Porque o texto, ele pode ter vários sujeitos dentro de um texto. Eu posso até trazer um exemplo depois. Posso procurar um texto que traga isso que eu tô falando pra vocês. Posso até trazer um texto do Enem, por exemplo, tá? Então, é muito importante vocês primeiro destacarem o verbo. Quando eu, Amanda, vou fazer concurso, gente, eu faço isso. Eu sou professora, eu dou aula já há um tempo, e quando eu vou fazer análise de sujeito e predicado, eu preciso isolar esse verbo e me fazer o questionamento, né? Cantávamos no coral da escola.
quem cantávamos no coral da escola? Nós cantávamos no coral da escola. Só que nessa frase eu tô dizendo quem é que cantávamos. Neste caso é Júlio e eu. Então o meu sujeito vai ser Júlio e eu. Por quê? Porque é de quem se fala, tá? Porque é de quem se fala. O sujeito é de quem eu tô falando. Isso é muito importante. De quem se fala, tá? E o predicado, gente? O que resta pra gente, então? Se eu já vi que de quem eu tô falando, quem é que cantava no coral da escola? Júlio e eu. Então, Júlio e eu é o meu sujeito. E o que sobra aí nessa oração? Cantávamos no coral da escola. Então, esse é o meu predicado. Por que que esse é o meu predicado? Porque é o que se fala, gente. Lá eu tenho de quem. Aqui eu tenho o que. Tá? Por que isso ficou diferente? O que se fala. E aqui eu tenho de quem se fala. Então isso é analisar sintaticamente as palavras, tá? Tá bom? E por enquanto vai ser só isso que eu vou dizer pra vocês. Porque tem outras coisas além disso, por exemplo, é falar de pontuação, é falar de período, né? Tudo isso. É falar de concordância nominal, concordância verbal, por exemplo. O que seria concordância verbal? Eu não poderia dizer Júlia e eu cantei no coral da escola. Não, Júlio e eu cantávamos, porque nós. O cantei eu uso apenas no eu. Eu cantei, tá bom? Tá bom, gente? Posso passar pro próximo slide? Pode. Tá. Vocês só estão printando ou vocês estão copiando? Eu tô usando É que tem um negócio do Google Keep que é tipo um bloco de notas. Aí eu anoto tudo. Tá. É que se vocês quiserem, eu posso deixar os slides lá na nossa pasta depois. Aí vocês copiam o que tá no slide. Quando o slide estiver pronto, quando a gente terminar. Isso, Ora. Eu tiro o print e copio depois, quando não dá tempo. Uhum. Querem que eu coloque o slide lá, gente? Sim. Eu tirei o print e depois eu copio. É assim que eu faço. Então se organizem da forma como vocês achem melhor, tá bom? Não se preocupem com isso. Bom, faltou análise semântica. Então, semântica. A semântica é uma barbada, gente. É o sentido dado ao texto. É o sentido, é aquilo que vocês interpretam do texto, tá? Mas aí tem texto que a gente pega que tem umas ambiguidades e a gente fica, putz, meu Deus, qual é a resposta certa disso, tá? Como, por exemplo, assim, Marina, a Júlia, opa, tem uma vírgula aqui, é um vocativo, então, Marina, a Júlia levou a sua irmã à escola.
Tem duas interpretações essa frase. Quem é que pode me dizer? Tem duas interpretações. É que tem dois sentidos a frase? Uhum. Tem dois sentidos. Pode ser tipo que alguém avisando que... Pode alguém tá avisando tipo que a Marina pra Marina que a Júlia levou a sua irmã à escola. A sua irmã, Gente, vou fazer uma pergunta pra vocês. A sua irmã é ótimo. Vocês nem me avisam que eu escrevi errado. Vou fazer uma pergunta pra vocês. Olha só a frase. Marina, a Júlia levou a sua irmã à escola. Essa é a frase. Eu pergunto pra vocês, de quem é a irmã? Da Marina? Ué, mas eu posso dizer que a irmã é da Júlia. Da Júlia. Entenderam? Então a semântica, ela vai proporcionar esse tipo de coisa. Porque assim, ó, se eu fosse dizer assim, se eu colocasse o tua, aí faz a diferença. Marina, a Júlia levou a tua irmã à escola. Aí sim, tá falando pro tu. Marina, a Júlia levou a tua irmã para a escola. Agora, quando a gente utiliza a sua, pode ser a irmã da Júlia também, tá? Então, nessa frase, há essa ambiguidade, porque no primeiro sentido, a irmã é de... A irmão... Eu cismei, né? A irmã é de Marina, né? Depois, a irmã é de Júlia, tá? Então, a semântica é isso, gente, é analisar a frase, ver onde é que estão as ambiguidades, essas coisas, tá bom? Tudo certo, minha gente? Hein? Hein? professora. Oi? Sim. Pode falar? Eu falei que tá tudo. Ah, tá. Bueno, deixa eu ver aqui. Agora são as classes de palavras. A semântica é bem mais fácil, né, gente? Amorfo e a sintaxe dá um bug na gente, mas depois vai. A aula tá rendendo hoje, né? Vocês devem estar cansados já. Estão muito cansados? Não muito, professora. Quando eu fico anotando assim, eu meio que me distraio. Tá. Se quiserem parar um pouquinho, querem parar uns 5 minutinhos para tomar uma água? Querem? Ah, senhora, pra mim tá tranquilo. Eu sou aquela pessoa que fica levando o computador até pro banheiro. Então. Ah, a aluna que faz o tour pela casa. Não querem parar, então? Seguimos? Então tá bom. Então, classes de palavras, gente. A primeira que nós vamos ver são os substantivos, tá? A gramática normativa diz, né? E agora eu vou convidar vocês para uma reflexão, porque eu gosto muito de refletir sobre essa classe de palavras sobre o substantivo, tá? A gramática normativa diz o seguinte:
que os substantivos nomeiam os seres, tá? Nomeiam os seres. Aí, o que acontece? Aí eu digo para vocês que eu tenho como exemplo de substantivo a palavra mesa. Só que mesa não é um ser. Mesa é um objeto, né? Então, como que eu posso dizer que os substantivos nomeiam os seres se a mesa ele não é um ser, né? Então, além de dizer que nomeiam seres, eu gosto de dizer que os substantivos nomeiam as coisas. As coisas, gente. Sem preconceito com palavra coisa, tá? Sem preconceito aqui nesse sentido. Então, os substantivos, eles nomeiam as coisas, tá? Garrafa é um objeto, é uma coisa. Um livro é um objeto e é uma coisa. Um copo é um objeto, é uma coisa. Uma faca, um mouse, enfim. Então, os substantivos, eles nomeiam mais as coisas do que propriamente os seres, né? Depois das coisas, aí sim eu posso colocar que os substantivos nomeiam os seres. E daí vem, por exemplo, cachorro, tá? Gato. Aí vem as pessoas, né? Por exemplo, vamos botar o nome Marina, vou usar Marina. Marina, tá? Aí eu posso dizer que nomeiam os seres nesse sentido, tá? Só que daí lá na gramática tem a palavra amor. Mas amor não é coisa, amor não é ser, amor é o quê? Sentimento. Então eu vou colocar aqui que os substantivos nomeiam também os sentimentos, tá? Então os substantivos são, ele abrange uma quantidade de palavras muito maior do que qualquer outra classe gramatical, tá? Então os substantivos são esses, gente. Eles nomeiam as coisas, eles nomeiam os seres e eles nomeiam os sentimentos, tá? Como amor, raiva, ódio, né? Alegria, paixão, essas coisas, tá bom? Vou botar aqui reticências, tá? Aí, gente, alguém me pergunta assim: pastora, mas tem os substantivos coletivos. Tá, mas aí os coletivos, eles entram, na maioria das vezes, em seres, em coisas, tá? Então, já tá aqui abordado e já está abarcando os substantivos coletivos, tá bom? Então, o substantivo seria isso, gente, tá? Nomeio as coisas. Alguma dúvida? Não? E dentro deles, desse substantivo, eles se classificam em próprio, como por exemplo, Marina, incomum. Nós temos cachorro e gato ali, tá? Depois nós temos o concreto. O que é o concreto? Que existe no mundo de verdade. Que a gente pode pegar, né? No mundo de verdade. Vamos botar outra coisa.
o concreto que a gente pode pegar, tá? Travou tudo aqui. Concreto. Podemos pegar, tocar, enfim. Então temos mesa, tá? A mesa ela é tanto um concreto quanto um comum, tá, gente? Depois nós temos o abstrato. Que é o que não podemos tocar. Tá? Aí eu botei uma vírgula e eu botei um E. Vamos seguir. Mesma coisa. Então, daqueles exemplos ali, quem é que eu tenho? O amor. Tá? Depois nós temos o simples. O que é o simples? É o que tem uma palavra só. Temos aí gatinhos, tá? Depois do simples, nós temos o composto. O composto é que tem dois nomes, né? Por exemplo, deixa eu pensar. Substantivo composto. Eu não queria botar nome próprio, eu queria botar uma outra coisa composto. A aranha viúva negra, por exemplo. Ela é composto, tá? E aí, nós temos os primitivos, os derivados e os coletivos, tá? Os primitivos, vocês já sabem que é aquele que dá origem, os derivados é aquele que vem do original. E o coletivo é aquele que abrange uma quantidade de substantivos, né? Como abelhas, como baleias, como lobos, enfim, né? Lobo, matilha, e aí sim vai, tá? Até aqui tá tudo bem, gente? Sim ou não? Sim? Tá. Sim. Uma coisa importante que eu quero dizer pra vocês, que eu já ia me esquecendo se não fosse a minha colinha aqui, é que eles sofrem flexão. Sofrem flexão. O que é isso? Alguém pode me dizer? O que quer dizer que uma palavra sofre flexão? Não sabem, gente? Não sabem? Só me diz se sim ou que não. Não. Tá. Então, flexão de gênero, que vai ser feminino ou masculino. Faltou coisa ali no feminino. Então, gênero feminino ou masculino, de número, que é o singular e o plural. Singular e plural. Gênero masculino, feminino.
Gênero, número e grau. O que é grau? É o aumentativo e o diminutivo. Tá? É isso, gente. Substantivos os substantivos são isso, tá? Já estamos com 12 slides, meu Deus. Vamos para o próximo, tá bom? Qualquer coisa vocês me interrompam, tá bom? Agora vamos para os adjetivos. Esses são fáceis. Os adjetivos, eles têm como função caracterizar os substantivos. Tá? Eles dão características. Aqui. O adjetivo caracterizar os substantivos. Exemplo: a blusa colorida. O A não, porque A é outra coisa. Então, blusa colorida. Vamos seguir nessa onda. Calça curta. Sapato pequeno. Deixa eu ver o que mais. Casaco quente. Deixa eu pensar. Blusa colorida, calça curta, sapato pequeno. Acho que tá bom. Tá? E assim vai. Assim como substantivos, os adjetivos também sofrem flexão. Então, os adjetivos sofrem flexão de gênero, número e grau, tá? Que agora você já sabe o que são os gêneros você sabe o que é flexão de gênero, número e grau, né? Tá? Posso pular? Pode ser. 3, então, muito obrigada. 3. Vamos para os artigos. Esse é fácil também. Então, qual é a função do artigo, né? Acompanhar o substantivo. Percebam que tudo é relacionado com substantivo, tá, gente? Tudo relacionado com substantivo. Vamos lá. Então, artigos, acompanhar os substantivos. E aí a gente tem 2 tipos de artigos. Alguém sabe quais são os tipos de artigos que nós temos? Alguém sabe? Artigo definido e indefinido. Isso, muito bem. Artigo definido. Quais são os artigos definidos? O, a, os e as. Isso, muito bem. Então tem o e o os, o a
e o as. E os artigos indefinidos, quais são? Quais são, meu povo, os artigos indefinidos? Não sabem? É o uns, uma e umas. Tá? Então, vocês olharam isso numa frase. O os, o a e o a, vocês já sabem o que é artigo. Só tem que cuidar quando tem a união de artigo com preposição. Foi o que a gente viu. O em mais o a fica na. O em mais o o fica no. O de mais a fica da. O de mais o fica do. Tá? Então, cuidem essa parte porque isso é importante. Tá bom? Ai, meu Deus. Ai, tô com uma dor nas minhas costas. É a idade chegando. Vou pular pro próximo slide, tá? Nós vimos 1, 2, agora 3, 4. O quarto que nós vamos ver é o numeral. Numeral tem a função de dar quantidade ao substantivo, tá? Então, dá quantidade aos substantivos, tá? Então, vamos lá. Aí a gente tem vários tipos de numerais, tá? Mas eu vou botar pequenos exemplos aqui. Então, eu tenho aí tem que cuidar se vai ser um numeral ou se vai ser um artigo. Aí tem que cuidar, tá? 2. Depois nós podemos ter metade, 1/3, quíntuplo. Gente, não foi errado, é quíntuplo, né? Deixa eu ver. É quíntuplo. Tá? Então, temos 1, 2, metade, 1/3, quíntuplo e assim vai. O dobro, tá? E assim vai, tá, gente? Opa, tá errado aqui também. Numeral bem fácil. Depois nós temos os pronomes. Os pronomes, ele é um pouquinho mais denso. Pronomes. Vamos ver então. Nós temos os pronomes. Qual é a função dele? É substituir um substantivo, um ou mais, né? Porque no caso do nós, ali como Júlia e eu, se quiséssemos tirar Júlia e eu cantávamos no coral da escola, nós teríamos que trocar por um pronome que seria o nós, né? Então, a função dos pronomes é substituir os substantivos em textos para não repetir com muita frequência o substantivo.
substantivo ou, neste caso, também o sujeito, tá? Vou colocar aqui substantivo entre parênteses sujeito, tá bom? Aí, minha gente, a gente tem vários casos de pronomes. Nós temos o pronome pessoal, pronome pessoal, gente, é aquele que nós usamos para conjugar os verbos, tá? É aqueles que a gente usa para conjugar verbo e também para substituir o substantivo, como eu já disse aqui, tá? Então, pronome pessoal, conjugação de verbos, para vocês não esquecerem, tá, gente? Tem alguma gramática que diz que o pronome pessoal do caso reto, faltou eu botar aqui, pronome pessoal do caso reto diz que nós utilizamos para conjugação dos verbos? Não tem nenhuma gramática que diga isso, mas eu, Amanda, estou dizendo para vocês se ligarem que quando vocês verem um deles, tá bom? Então, pronome pessoal do caso reto, nós temos aqueles que conjugam os verbos, se lembre. Então, tem o eu, o tu, ele, o nós, ai, meu senhor, nós. Vou colocar aqui o vós para ter aqui, porque ele tá aí dentro desse rolê todo de pronome pessoal do caso reto, tá? O nós, o vós e o eles, tá? Gente, eu não vou cobrar de vocês nunca o vós. Por quê? Porque a gente não usa, tá bom? Então é isso. Agora, deixa eu só ver aqui na minha cola, peraí. Me perdi. É o pronome do pronome oblíquo, tá? Tem o pronome pessoal do caso reto e temos o pronome pessoal do caso oblíquo, tá? Mas, Sora, Oi. e se eu quiser usar o vós numa redação, no texto, assim, pode ou seria muito formal? Tu pode usar. Se tu souberes usar, tu pode. Às vezes eu uso quando eu escrevo. Tu sabe o que é o vós? Seria como se fosse nós, né? Como se fosse nós. Seria isso ou não? Não. Olha só. O eu, ele é a primeira pessoa do singular, né? Quem Sim. é a primeira pessoa do plural? O nós, né? Então, o nós, ele é o plural do eu. Por quê? Porque ele traz o eu ali nesse nós e mais alguma pessoa, uma, duas, três, enfim, uma plateia inteira, né? O vós, ele é o plural do tu e do você. Porque quando eu digo vós, eu falo para vocês. Só que a gente não usa mais o vós, a gente usa vocês. Vocês não fizeram tal coisa, né? Os portugueses vão dizer: vós não fizeis tal coisa, entendeu? E o ele é o singular do eles. Então o eles é o plural do ele. Essa é a sacada.
Entendeu ou eu te confundi mais ainda? Não, eu entendi. Na realidade, eu troquei. É que apareceu uma coisa aqui em casa, eu tô tentando resolver. Ah, tá. Mas sim, senhora, tava certinho. Tá bom. Sem problema nenhum, tá? Então, pronome pessoal do caso oblíquo. Esse aqui, gente, é a questão lá do te amo, te pronome oblíquo, tá? São vários, gente, são vários pronomes oblíquos e eles nos ajudam muito, tá? Por exemplo, recebi na segunda-feira, recebi uma mensagem do Ederson dizendo assim, no WhatsApp, tá? Professora, enviamos as provas para a senhora corrigir. Aí eu mandei para ele. Vou conferir o e-mail e já as corrijo. Olha o as. Já as corrijo. Esse as, ele tá substituindo quem? As provas. Então eu utilizei um pronome oblíquo para eu não repetir prova, tá? Quando eu terminei, né, de corrigir as provas, eu mandei para ele lá no WhatsApp, mandei o e-mail, enfim, com os documentos, e aí eu respondi para ele, já as corrigi. Então esse a substitui as provas, tá? E aí o texto da gente não se torna repetitivo, tá? Tudo na língua portuguesa, gente, tem um propósito, tá? A gente acha que não, é chato, é um saco, que não sei o quê. Mas tem um propósito, gente. Porque senão depois vocês vão fazer um concurso e aí vocês têm que trocar as coisas, vocês vão fazer Enem, vocês não podem deixar tudo repetitivo, vocês vão fazer redação. O que é que eu vou fazer para substituir essas palavras? Eu sei que vocês são bons alunos e vocês vão pegar essa deixa e não vão mais repetir esses erros. Vocês vão pegar e vão analisar as classes de palavras. Bom, o meu substantivo foi provas. Então, vou colocar já as corrigi, né? Mas se o Ederson tivesse me mandado assim, professora, preciso dos documentos assinados, né? E aí eu vou mandar para ele, já os assinei, né? Aí, por exemplo, mandei lá, já os assinei. Aí, o Ederson tá na correria e pede pra Tati me cobrar os documentos assinados, né? Aí eu vou mandar pra ela, Tati, vamos supor que assim, eles usam o mesmo WhatsApp, eu não sei que é a Tati. Aí eu vou dizer assim, já lhe disse, já lhe informei, já lhe comuniquei que os assinei. Ó, já lhe comuniquei, o lhe substitui você, tá? Já lhe comuniquei, já te comuniquei. Então são pronomes oblíquos que estão aí, gente, à nossa disposição pra gente usar. E usar bem usado, tá? Porque a gente precisa deles assim, ó, pra tudo, tá? Bueno, vamos lá então. Vou colocar aqui. Nós temos o me, o te, o se, o a, o lhe, tá? Depois a gente tem o nos, o vos, e aí tem o os, o as e o lhes, tá? Ainda temos o mim. Parem com esse preconceito de dizer que mim é coisa de índio. Parem com isso. O mim. Deixa eu só colocar aqui uma observação no mim. O mim ou comigo,
Depois nós temos o ti e o consigo. Depois nós temos o si. Eu escrevi errado. É contigo. Consigo é o próximo. Contigo. Se consigo. Opa. Consigo. É isso. São esses. Tá? São esses que vocês precisam saber. Tá bom, gente? Tá bom, gente? Me respondam, por favor. Tá bom. 5.3. Nós temos os pronomes possessivos, que também tem a mesma função de tentar quebrar essa repetição, tá? Vamos supor que tenhamos aqui uma conversa, né? E a gente tá conversando, nananã. Aí eu pergunto, quem é que já enviou os trabalhos? Aí a Fê vai dizer assim, ó, os meus eu já enviei. Não precisa dizer os meus trabalhos eu já enviei. Ela pode dizer os meus. E meus é possessivo, porque vem de posse. Possessivo vem de posse, tá? Então, meus amores, ai, machuquei meu joelho. Quem são os pronomes possessivos? Meu, minha. E aí aqui entra plural, tá? Só não... Como é que eu vou fazer isso? Vou botar aqui um S. Aí eu vou copiar esse S e vou copiar e colar. Muito que bem. Então, meu, minha, teu ou teus, tua ou tuas, seu, suas, seu, seus, né? E sua, suas, tá? Depois, nós temos o nosso ou o nossos, a nossa ou as nossas. Ai, faltam 10 minutos. Vou terminar isso aqui e deu, tá? O vosso ou vossos. Eu comecei a escrever com letra maiúscula. A pessoa já começa, ficou nervosa, já começa a dar pane. Vossas. E aí é isso, tá? Vamos parar por aqui hoje e aí na próxima aula, o que a gente vai fazer? Não sei. Porque não deu tempo da gente revisar os conteúdos que vocês precisavam revisar para fazer o teste de nivelamento. Então, gente, plano B. Posso sair daqui? Ou vocês ainda estão copiando, estão tirando print? Já tirei print. Tá. Queridos, o que a gente vai fazer então na próxima aula? Na próxima aula, no primeiro período, a gente vai continuar a revisão das coisas, tá? E aí, os exercícios de nivelamento de vocês vão ficar tudo que nós vimos até agora, tá bom? Até os pronomes possessivos aqui, tá bom?
Aí eu vou fazer exercício para vocês fazerem, identificarem os pronomes, fazerem análise mórfica, sintática, semântica, tudo que a gente viu aqui, tá bom? Na próxima aula. Não se apavorem, tá? Professora, Oi. só queria explicar uma coisa aqui. Eu sabia o que era voz, tá? Apareceu um gato aqui, ele tá bem machucado agora, acabou de aparecer na sua aula. E aí dei comida pra ele, tá? E quando eu respondi errado, uma das nossas colegas começou a rir, sabe? E eu só queria me desculpar por ter errado, tá? Foi por causa disso. Ô, Leandro. Mas eu só sei o que é voz. Leandro, alguma vez aqui na aula eu deixei de errar alguma coisa? Cara, eu erro o tempo inteiro. Claro, todo mundo erra, mas só queria deixar Não, Leandro, assim, da minha parte, tu não precisa se desculpar mesmo. Tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Tá? Não precisas mesmo, é isso, equívocos acontecem. E é isso aí. Por mais que tu saibas e tu tenhas te equivocado, tá tranquilo. Se tu não soubesse, se tu tivesse te equivocado, tá tranquilo também, não tem problema, Leandro. Fica tranquilo com isso, de verdade, assim, eu não quero que vocês sintam essa culpa do erro, pelo amor de Deus. Não façam isso, tá? Não se penalizem por tanta bobagem. Se a gente não erra, a gente não evolui como ser humano. Já começa por aí, né? Estamos aqui para errar. A gente veio para esse mundo para errar, para acertar. Só que quem vive de muito acertos não aprende nada. A gente tem que estar nessa vida realmente para errar. Então, tranquilo, não fica te penalizando, tá? De boa. Bom, gente, eu vou chamar todos vocês, tá? E aí depois eu me despeço de vocês porque a gente tem pouco tempo. Tá bom? Eu gosto de dar tchau pra cada um de vocês, mas hoje não vai dar. A gente tá com um tempinho já bem curtinho. Ana Luísa, tá aí? Tô aqui. Tá. Arthur de Marco. Arthur? Também não? Não veio semana passada também. Tá no Marista ele. Ah, tá. Eduarda Castanheira. Aqui. Eduarda Landa. Aqui. Érica. Aqui. Fernando. Gabriel. Eu. Grazi. Eu tô aqui. Guilherme. Eu. Henrique. Isabelle. A Isabelle não veio, né? Não vi ela. Isabelle tá aí? Não. Kimberly tá ali. Maria Fernanda. Aqui, Murilo prof. Branco. Murilo Henrique. Murilo Henrique tá aí? Não tá, gente? Murilo Henrique? Não, senhora. Ele nem entrou hoje? Eu não sei. Pois é. Bom. Nicole. Aqui. Rodrigo de Araújo.
Vitória. Vitória. Vitória não? Leandro tá aí, faltou só a Linda, né? Mais alguém faltou? Mas eu tô aqui, senhora. Tô aqui. Faltou te botar na chamada, Linda. Faltou chamar na chamada, Linda. Se apavorou. Ah, tá. Você tá falando que eu faltei a aula, achou que falta. Imagina, eu vi a aula toda e me dá falta. 2 aulas essa aula maçante, horrorosa pra levar falta. Gente, obrigada por terem vindo, tá? Obrigada mesmo. E nos vemos amanhã na nossa aula de literatura, tá bom? Beijão. Professora. Oi. Tchau, fora. Tchau, querido. Tchau, Eu ia só falar. Eu vou esperar a pessoa sair que eu falo. Fala, linda. Não entendi, querida. Não, eu só ia falar, tipo, como eu vou viajar amanhã, eu não sei se a sua aula vai ser a primeira ou a última, mas talvez eu não assista, eu vou mandar e-mail justificando, porque eu vou voltar para Rio Grande amanhã, então A é nossa, uma viagem longa. a nossa aula é às 10h15. Tá, então acho que eu não sei se eu consigo participar. Tá. Acho que não vou, não. Tá bem, só manda um e-mail pra escola, Tchau. tá? Claro? Até. Tchauzinho, então, querida. Boa viagem. Obrigada. Tchau.